Acho que deu. Olá, gente, eu tô aqui ligando. Acho que apareceu aqui. Já tô vendo um pessoal aqui no chat, Luiz de São Bernardo, Giane, oi Giane, oiê! Eu sempre vejo a Giane nos comentários, então por isso que eu tô reconhecendo o seu nome aqui. A Patrícia Xavier, oi de Belo Horizonte, Rondônia. Emerson Correia, quem fala é a mãe de Emerson Correia do Nascimento, e este é o YouTube dele, eu estou junto com ele para assistir suas aulas. Olá, Emerson e mãe, moramos em Pernambuco, que legal. Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Foz do Iguaçu, tudo bem? Boa tarde, que bom vê-los aqui para mais uma conversa sobre alfabetização. Eu tô adorando fazer as lives e poder responder as perguntas de vocês e ter esse momento aqui. Tá sendo bem legal para mim, uma experiência bem bacana. E eu acho que deu certo, né? A gente marca sempre sábado à tarde, 2 horas da tarde. Então, quem vem, quem pode, né, vir um sábado, vem. Se não puder, vem no outro. Mas eu acho que eu vou manter essa regularidade, tá? Sábado à tarde, às 2 horas da tarde. Boa tarde, gente! Olha, tem gente de Natal, Bahia, Brasil inteiro tem gente aqui. Que legal! Bom, ainda não deu 2 horas da tarde, então eu entrei só para ficar dando oi aqui para vocês. Quando for 2 horas da tarde, a gente começa, tá? Olá, Francisco, Josete, Rose da Bahia, Lenilda. Obrigada. Márcia, boa tarde, Rio de Janeiro, Caldeirão Grande, interior da Bahia, que legal, gente. E você sabe que essa semana eu já tive, né, comentários já de comunidade, de pessoas, de professores que vivem em comunidade indígena, já tem uns 3 anos, e essa semana passada, novamente, uma pessoa de uma comunidade indígena me contatou e a gente conversou, e realmente, assim, de saber que as coisas que eu posto, né, e os conhecimentos que eu tô dividindo lá no YouTube tá chegando para todo cantinho do Brasil. É tão bom saber disso, que legal, eu fico muito feliz mesmo. Alagoas. Então, né, já veio uma pergunta aqui da Maria Helena, eu já vou responder daqui a pouquinho, tá? Inclusive, eu acho que a gente pode fazer como a semana passada. A gente vai conversando, eu vou respondendo algumas dúvidas e mais pro finalzinho da live eu proponho a conversa sobre o tema de hoje, que é: existe um melhor método, né, para alfabetizar? A gente pode discutir isso mais pra frente. Então, eu vou procurar dar atenção para vocês, tá? E responder todas as dúvidas e aí depois eu venho e trato desse tema. Bom, são 2 horas da tarde agora, então sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo nessa tarde de sábado. E nós vamos fazendo assim, então, tá bom? Eu vou lendo aqui as perguntas, eu já aumentei o meu chat, dessa vez as letras estão bem grandes, então tá mais fácil de ler. A semana passada eu perdi algumas perguntas, mas foram bem pouquinhas, tá? Então, se você semana passada fez alguma dúvida e eu não respondi, põe aqui de novo que eu vou procurar atender a todos, tá bom? Vamos lá então, vamos começar essa live, gente. Maria Helena Souza Campos: existe um método para alfabetizar síndrome de Down? Ele conhece todas as letras e algumas palavras avulsas, tem 25 anos e somos do Pará. Olha, o melhor método comprovado para alfabetizar as crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou tem algum transtorno de aprendizagem é um método fônico, ou as suas variações, tá bom? Mas eu tenho comprovado, gente. Olha, até hoje mesmo eu estava conversando com uma neuropsicopedagoga e ela estava me falando que os resultados que ela está tendo agora utilizando as onomatopeias estão sendo, assim, incríveis, com crianças que têm muitas dificuldades de aprendizagem. Inclusive, chegou um menino para ela
essa semana com... Não, desculpa, essa semana não. Mês passado com TDAH. E o menino já tinha histórico de ter passado por um monte de lugares. Ele tem 9 anos. E aí ela pegou o menino, começou a colocar as onomatopeias. E agora, depois de um mês, ele já tá começando a ler palavras de sílabas simples. Então, eu acredito que as onomatopeias, elas potencializam o poder do método fônico de alfabetizar com mais eficácia, né? Por quê? Porque traz o lúdico para a criança, né? A criança começa a ver as figuras, ela lembra. Então, se a pessoa tem síndrome de Down, tenta usar as onomatopeias. Não tem problema que tem 25 anos. Inclusive, essa mesma neuro me disse que ela pegou uma senhora idosa que também já passou por muita gente e não tinha sido alfabetizada. Então, agora ela tá começando a usar com ela as onomatopeias. E é lógico que tudo depende do foco que você vai dar, né? Quando a gente tá falando com crianças, a gente vai mostrar fantoche, bonequinho, vai fazer teatro, vai fazer tudo bem criancinha, né? Bem infantil, que é para criança se apaixonar, para ela se envolver, porque nós precisamos disso. Agora, com os adultos, nós também podemos usar as onomatopeias. Você só vai usar uma abordagem diferente, não precisa ser tão infantil, tá? Então, tenta fazer isso, que eu acredito que faz, tá? Testa aí por um mês, 2. E assim, precisa ter uma regularidade. Não adianta ser uma vez por semana, 1 hora, uma vez por semana, que é difícil, né? Então, se você atende essa pessoa 1 hora, uma vez por semana, veja se tem como a pessoa assistir algum dos meus vídeos em que ela pode ver aquilo sozinha durante a semana, que eu tenho um vídeo de onomatopeia, então ela pode ver e pode lembrar. Ou mesmo manda uma tabelinha das onomatopeias para ela olhar e memorizar, né? Que nem quando eu tava aprendendo inglês, aprender os verbos, era muito difícil. Então, eu tinha uma tabela lá com 150 verbos mais comuns. E todos os dias eu lia o passado, o presente, tudo, né? Que era para quê? Que era para realmente memorizar. E nós precisamos dessa frequência. Então, faça isso, tá bom? Se vocês atendem a criança 1 vez por semana, garantam que essa criança, ela tenha acesso às onomatopeias nos outros dias da semana, seja brincando em casa, seja com a tabela, seja com os meus vídeos. Vai lá eu tenho uma playlist só para criança, utilizem aquela playlist com eles, tá bom? Oi, Débora, boa tarde. Márcia dos Anjos, vamos lá. Ler é vida. Oi, gostaria de saber como ajudar a criança que confunde V e F. Então, é muito fácil confundir o V e o F, exatamente porque eles têm praticamente o mesmo ponto de articulação, né? A gente tem o V e o F é F. Então, os dois são muito parecidos, por isso que existem essas trocas. Mas é importante que, enquanto você estiver ensinando, utilize as onomatopeias e mostra bem as pequenas diferenças, tá? Que o V... ele vai ser, né? Eu tenho um som um pouco mais tremidinho, né? Ó, porque os dentes eles vão encostar nos lábios. Agora o F, ó, o ar passa livremente. Então é importante mostrar que no V há um bloqueio do ar, já no F o ar passa mais livremente. E isso, gente, a gente mostra as onomatopeias, mostra essa boca e vai fazendo várias atividades. Olha, então hoje nós vamos fazer uma atividade aqui, onde eu vou falar uma palavra com F e uma com V. E você vai ter que perceber qual eu tô falando, tá? Pensa no som, veja, presta atenção na sua boca. Eu gosto também muito daquele método das boquinhas, porque ele mostra realmente essa articulação, e que também é bom, tá? Então, se você conseguir unir as duas coisas, é bom. E aí mostra, vai fazendo, olha, a palavra agora é vaca, vaca. Você acha que vaca é f ou é v? Né? E aí, quando você vai fazendo exercícios pontuais dessa maneira, a criança começa a perceber essas diferenças, tá? E precisa ter uma regularidade, e depois que a criança for acostumando, ela começa a fazer certinho. Vamos lá. Márcia dos Anjos Ferreiras. Eu não sou professora da rede de estudo regular, dou aulas de reforço em casa e estou
procurando conhecer maneiras diferentes de ajudá-los. Isso, Márcia, então é isso mesmo que a gente tem que fazer, tá? Procurar diferentes maneiras para ajudar as nossas crianças, e você vai colocar todos os instrumentos, todos os que sejam métodos, o que você quiser para poder ter maior sucesso na alfabetização das suas crianças. Faça isso mesmo. Jaciara, oiê! A Márcia pega muitas crianças vindo com dificuldades, então procura usar as onomatopeias, mas é como eu disse, com uma frequência, com uma regularidade, porque as pesquisas mostram que a aprendizagem da escrita, ela acontece quando as crianças conseguem entender o princípio alfabético, né? Quando elas entendem as letras, sabem o nome das letras, sabem os sons das letras, sabem como a gente consegue misturar as letras, né? Como a gente encadeia essas letras para formar palavra. Não é uma sequência qualquer de consoante que a gente vai colocando, né? Na maioria das vezes a gente vai usando as consoantes e as vogais, né? Porque as consoantes, elas não têm, a maioria delas não tem um som, elas precisam ir com uma vogal, por isso que chama consoante, tá bom? E isso são padrões que a gente vai ensinando para a criança, tá? Maria do Carmo, como ajudar as crianças que confundem T e D e T, G e J? Então, o D e o T vai mais nessa linha do F e do V, porque eles se parecem, eles têm um ponto de articulação muito próximo, então eles se parecem, então você vai tratar da mesma maneira, tá? Como eu disse anteriormente. Agora, o G e o J é uma questão diferente, porque o G, né, quando ele junta com E e com I, ele vai ter o som do J. Isso aí é uma questão ortográfica. Então, num primeiro momento, a criança ela vai confundir muito essas duas letras, mas por causa disso, tá? Por causa dessa semelhança ortográfica, por causa disso, né, da ortografia, que quando ele se junta com E e U, ele tem o som do J. E aí isso vai acontecer, como que a gente vai ensinando? Com o tempo, tá? No segundo, no terceiro, no quarto ano do ensino fundamental, a gente começa a fazer exercícios e atividades regulares para a criança começar a perceber quando ela tem que usar o G, quando ela tem que usar o J. Agora, o que eu recomendo é que, mesmo em fase de alfabetização, você já comece a falar esse tipo de coisa para a criança, né? Então, a criança escreveu Jeep com G, né? Você vai falar, olha, apesar de ter o som J, né? Se bem que vai confundir, né? Muitas vão falar que o Jeep é difícil, né? Muitas vão falar que o G tem esse som J por causa do nome dele, né? Que é G, parece com J, né? O G é G, tá? E ele parece com esse som G, e aí ajuda mais ainda as crianças a fazerem a confusão. Mas é importante falar para elas que o G, ele tem o som G, tá? E é somente quando ele vai juntar com o E e o I que ele vai ter o som J, tá? E o som J é do J, né? Porque olha, pensa, J, ele também você pode conseguir ouvir um pouquinho do som no nome da letra. Nem sempre dá pra fazer isso, mas o J dá. Mas enfim, tá? Essas são regularidades ortográficas que vão sendo construídas com o tempo. Mas vai dando toque pra criança no começo, que vale a pena, tá bom? Lenilda Cipriano, como posso ter certeza se a criança que estou alfabetizando apenas confunde os sons produzidos no mesmo ponto e zona de articulação ou tem dislexia? Bom, tudo, gente, vai da idade também da criança e por quanto tempo você está trabalhando com ela, tá bom? Então, se a criança está se alfabetizando agora, muitas crianças têm ainda problemas de fono, né? Elas têm problemas para articular mesmo os fonemas, então elas precisam ser encaminhadas para uma fonoaudióloga que vai ajudar essa criança, às vezes, também a melhorar esse ponto de articulação. Agora, no começo da alfabetização, eu não diria dislexia, tá? Eu diria realmente que vamos tentar tratar primeiro dos problemas que podem ser uns problemas advindos da minha maneira de ensinar, das minhas técnicas de alfabetização, que essa criança precisa entender as diferenças, né, entre os sons, e talvez o que eu esteja fazendo até agora ela ainda não percebeu. Então, 5, 6, 7 anos, você dá esse tempo para a criança para ver se ela percebeu. Agora, se você faz essas atividades que eu tô te falando, né, mostrando, de sistematização, mostrando essas diferenças, e mesmo assim, depois de 1, 2 anos, a criança não aprendeu, ela precisa ser encaminhada para
um especialista que vai avaliar a dislexia. Agora, a dislexia não é avaliada só por um especialista, por isso que é muito complicado falar em dislexia. Porque a dislexia, ela precisa ser avaliada por uma série de profissionais. Ela vai ser avaliada por um neuropsicopedagogo, por um psicopedagogo, por um fonoaudiólogo, tá? Por quê? Porque esses todos profissionais juntos, né, cada um com o seu diagnóstico, vai poder dizer se é dislexia ou não, tá bom? É a única maneira de saber. Espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Crisley Kelly, o que é onomatopeias? Então, as onomatopeias, na verdade, são figuras de linguagem, né? São, por exemplo, sabe as historinhas da Mônica? Quando a Mônica bate no cascão, né? Faz pof, né? Ou então bate na porta, faz toque, toque, toque. Isso a gente chama de onomatopeias. É uma maneira de a gente representar os sons através da linguagem. E aí, provavelmente você está chegando agora, não conhece meu trabalho ainda, eu criei uma onomatopeia para cada letra do alfabeto, né? Para a criança perceber os sons, os fonemas das letras, tá? Por quê? Porque a ciência da leitura diz que a melhor maneira de alfabetizar é você desenvolver a consciência fonológica da criança e mais especificamente a consciência fonêmica. E é muito difícil às vezes de desenvolver a consciência fonêmica porque os fonemas, eles são abstrações da nossa fala, né? Nós não conseguimos ouvir o fonema na nossa corrente da fala. Então, quando eu criei as onomatopeias para esses fonemas, fica mais fácil da criança refletir sobre a língua quando ela tem algo concreto na mão, quando ela tem umas figuras, né? Quando a gente brinca com essa linguagem. Então é isso, eu indico para você assistir o meu vídeo Alfabetizando com as Onomatopeias e você aí vai poder entender um pouquinho mais dessa proposta para alfabetização, tá bom? Peraí, subi aqui. Você indica, a Carol Ferreira, você indica algum canal para ensino de matemática, para o ensino fundamental 1? Olha, gente, eu conheço um canal de um professor que eu respeito muito, tá? Eu acredito que é onde eu acho vídeos com maior qualidade falando de matemática, mas no sentido assim, de entender como o cérebro funciona, né, ao se tratar de matemática. É um canal chamado Escribo. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Agora, alguma coisa mais prática, como fazer, como realizar, eu não conheço, tá? Mas as pessoas têm me pedido muito para fazer uma playlist aqui só de matemática. E eu tô desenvolvendo já, eu tenho algumas atividades. A matemática não vai ser o foco do meu canal, o meu canal é a linguagem, mas eu vou sim trazer uma playlist para vocês de matemática, com atividades, com dicas de como desenvolver a matemática com as crianças, tá bom? Tatiane Rodrigues, estou alfabetizando minha filha com o seu curso de 30 dias. Ela está conseguindo escrever as palavras, mas não consegue ler. É assim mesmo no início da alfabetização? Isso acontece com algumas crianças, tá? Elas começam a escrever, mas elas acham que elas não podem ler. E às vezes o contrário também acontece. A criança lê, mas ela não escreve, tá? Porque às vezes os processos, enquanto a gente ensinava, nós demos prioridade a uma coisa mais do que a outra. Faz o seguinte com ela, é só você fazer o processo inverso, tá? Coloca lá as quatro onomatopeias, né? Faca, por exemplo. Coloca o F e o A, o C e o A. E aí você vai falar, ó, vamos ler agora, tá? Para ler, nós precisamos juntar esses sons. Você sabe escrever, né? Então, se eu peço faca, você sabe colocar. Então, vamos ler agora. Então, aí você vai. Faca. Faca. E a criança tem que aprender a fazer essas conexões e acelerar, tá bom? Faca. 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 E isso você vai fazendo com outras palavras também. Começa com palavras de sílabas simples, tá bom? E vai depois progredir. Conforme ela for progredindo, você pode aumentar o nível de dificuldade.
Edilane Oliveira. Boa tarde, meu filho está na primeira série. Comecei a usar o seu material de fluência de leitura. Você acha que posso continuar? Olha, a fluência de leitura, ela vem depois que a criança está alfabetizada, tá bom? Então, se você já alfabetizou e começou, a criança está lendo, está escrevendo, aí sim você pode usar o material de fluência de leitura. Porque esse material de fluência de leitura, ele vai ajudar aquelas crianças, principalmente, que estão lendo silabado, né? Então, elas começam a ler boneca. Boneca. Ela sabe que tá escrito boneca lá, mas ela vai muito devagarzinho. Então, as atividades do meu material de fluência de leitura é para realmente agilizar essa velocidade de leitura, para fazer com que a criança tenha mais precisão no reconhecimento da palavra, porque isso vai também agilizar na fluência de leitura. E também tem muitas atividades lá para ensino da prosódia, né? Então, essa musicalidade da fala que a gente precisa trazer para quando a gente lê, né? Para poder entender, também tem algumas atividades lá para desenvolver isso, tá bom? Então é isso, tá alfabetizado? Pode entrar com fluência. Carol Ferreira, meu filho tem DEPAC. Quando ele não consegue diferenciar os sons, ele utiliza o sussurrofone. Tá bom. Se ele não consegue diferenciar, usa os mecanismos, os instrumentos que você puder fazer, né, que você tem disponível para que ele consiga fazer essa diferenciação. E se com esse instrumento ele tá conseguindo, tá ótimo, tá bom? Professora Gláucia Pérez, esse método é maravilhoso. Meu filho de 5 anos já lê as letras maiúsculas e minúsculas e já quer escrever assim. Que bom, muito bem. Então, mas é só assim, as letras... Bom, se você alfabetizou e ele tá lendo, agora sim você vai trocar para as letras maiúsculas e minúsculas, né? Tem crianças que às vezes, se a gente alfabetiza só com a letra maiúscula, eles têm um pouquinho de dificuldade para trocar para outra letra. Mas, gente, essa troca é bem tranquila, né? Como a mãe colocou aqui, ele já leu uma e outra. Principalmente quando a gente tem os livros, né? Então, se você, junto com a alfabetização, você vai lendo com as crianças, você faz uma leitura com ela todos os dias, vai acompanhando com o seu dedo, a criança, ela vai percebendo onde você tá. E aí ela vai conectando a sua fala ao que tá lá. E, gente, o cérebro das crianças é sensacional. Às vezes, mesmo, né, com a gente não falando, olha, a letra A grande é essa, a letra a letra A maiúscula é essa, a letra A minúscula é essa. Às vezes a criança consegue fazer essas associações sozinhas quando a gente tá lendo para elas. Então, professora Gláucia, muito bem, eu fico muito feliz por ter alfabetizado seu filho. Márcia dos Anjos, perguntaram aí... tá bom, já responderam da onomatopeia. Peraí que eu perdi. Aqui. Márcia dos Anjos Ferreira, meu neto de 2 aninhos já está conhecendo o alfabeto, falas em inglês, só de ouvir eu trabalhando com outras crianças. Já vou trabalhar com ele o exercício das mãozinhas para já escrever. Tá bom, com 2 anos, ainda a coordenação motora fina é muito pouco desenvolvida, né? Mas você pode trabalhar essa coordenação motora fina com algumas outras atividades que vão desenvolver esse movimento de pinça, para mais tarde ele conseguir pegar no lápis. Então, tinta, pincel, giz de cera, tá? Tudo que ele puder explorar com os dedos. Por exemplo, pega um varal, deixa ele pregar folhas nesse varal, que também é bastante interessante. Quando a criança vai fazendo exercícios de coordenação motora para desenvolver esse movimento de pinça, eles conseguem pegar mais facilmente no lápis. E olha só, né? Só de ele estar ali do lado, ouvindo você dar aula, ele já tá começando a aprender. É porque as crianças... Peraí, gente, deixa eu tomar uma... Porque as crianças, elas conseguem, né? Elas se interessam, elas gostam. Então, vale a pena mesmo, assim, mesmo as crianças bem pequenininhas, gente, eu tenho falado aqui, 2, 3 anos, nós não temos a obrigação, né? Não precisa querer, eu preciso alfabetizar, preciso, não. Mas dê estímulos linguísticos, porque a criança nessa fase, do 0 aos 5 anos, ela tem muitas conexões cerebrais, e a aprendizagem, ela estoura, assim, muito grande. Nessa fase dos 0 aos 5 anos é o maior período da vida em que nós temos a capacidade de aprender. Então, deem os estímulos linguísticos. Hoje eu também conversei com uma mãe e ela estava me falando que a filhinha dela tem 3 anos. E aí ela tá brincando com a menina, né? Com as onomatopeias, ela mostra as letrinhas e
só nessa brincadeira, né, só de ela ir mostrando as onomatopeias, a criança já tá começando a pensar nas palavras dentro de casa. Então, cama, né? Ó, eu sei. A criança já consegue fazer isso, tá? Então, às vezes, só de estimular, nós já estamos desenvolvendo aí uma boa base para uma futura alfabetização. Presente. Lu. KDV. Oi, tudo bem? Tava falando com você hoje de manhã também, né? Sim, o método da Sandra Pugliese. Ai, gente, é verdade, né? Tá dando certo. Muita gente tá me falando que, assim, estão impressionados com a velocidade com a qual a criança está aprendendo, né? E não é, o objetivo não é assim, eu quero que seja veloz, quero que seja rápido, tem que ser rápido, mas não é, gente, acontece, é natural. A criança está entendendo as relações entre as letras e os fonemas de uma forma tão significativa, né? Para elas aquilo tá sendo assim tão fácil que elas simplesmente começam a ler e escrever. E não é milagre nem nada, isso é ciência, gente. A ciência diz que para aprender a ler e escrever, nós precisamos entender as relações entre as letras e os sons. E quando a gente consegue fazer isso, fazer a criança entender isso, eles começam a ler, tá? Olha aqui, canal Boletim Escolar tem vídeos excelentes de matemática. Então tá aqui uma dica para quem tá procurando vídeos de matemática, tá bom? Michele Pontes, como é o seu curso de 30 dias? O meu curso de 30 dias eu criei esse curso o ano passado no YouTube para ajudar os pais que estavam na pandemia, né? Porque as crianças passaram a ficar em casa, sem tarefa, e naquele momento de pandemia não tinha-se ainda estruturado uma maneira de como fazer aula online. Então as crianças simplesmente ficaram em casa. E apesar de saber que é um momento difícil para todos, crianças gostam de aprender, né? É lógico que quando você dá 4, 5 horas de lição para ela, eles não querem, mas se você para todo dia meia hora para ler um livro, né, para mostrar as letrinhas, eles gostam. Então eu fiz uma playlist para ajudar esses pais em casa a alfabetizar as suas crianças, dando algumas atividades. Então tá lá, chama curso de 30 dias, mas, gente, de novo, aquilo lá é assim, é para ir no ritmo da criança. Se a criança aguenta meia hora por dia, divide uma aula em 3, 4 partes, né? Então, tem gente que pegou esse curso de 30 dias e usou em 3 meses, tá tudo bem, tá? Não precisa correr, a gente tem que seguir realmente o passo da criança. E é isso, se quiser dar uma olhadinha, é uma playlist. Gente, eu tenho você sabe que avaliando o meu YouTube, 80% das pessoas que vêm até o meu canal ainda não estão inscritas. Então, se você tá aqui no chat, não tá inscrita no canal, vai lá e se inscreve, que às vezes a pessoa tá tão habituada a entrar no canal e assistir os vídeos que acaba não se inscrevendo. Mas é bom se inscrever, gente, porque dessa maneira o YouTube entende que meu canal é relevante e começa a indicar para mais pessoas. E é o que a gente quer, né? E olha, eu não tô ganhando nada com as onomatopeias, tá? Tá de graça, eu não vendo, eu disponibilizo. Então, assim, eu quero realmente divulgar, porque eu tô vendo que tá dando certo. Então, para quanto mais professores souberem, mais pais estiverem usando com as suas crianças, melhor, tá bom? Então, a ideia é divulgação. Márcia dos Anjos Ferreira, não vou poder ficar até o final da live, pode me adicionar no Zap. Olha, gente, a live vai ficar aqui online, tá bom? Assim que eu terminar, ela já vem online e depois vem os comentários do lado e dos meus cursos. Então, eu tenho esse curso no YouTube, que é um curso que eu fiz, é um curso mais básico, mas que ensinando um pouquinho sobre a aprendizagem da leitura escrita dentro dessa perspectiva das neurociências. E agora eu criei um curso, ele é pago, mas não tá caro, tá? Visitem lá. Curso alfabetizando.vip, e é um curso onde eu vou falar um pouco mais sobre as neurociências e a aprendizagem, as neurociências e a linguagem, neurociência e a afetividade, e serve tanto para pais quanto para professores, tá? Porque professores vão se beneficiar dessas teorias para embasar a sua prática cada vez mais, e pais vão passar a conhecer um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil. Então, eu tenho esses dois cursos, tá? O do YouTube, que tá de graça,
E tem esse outro que é um pouco mais específico, mas também tá bem legal, que é pago e tá nesse site que eu falei pra vocês. Depois eu deixo o link aqui embaixo, tá bom? O Grafogame ajudou meu filho a ler as letras minúsculas. Isso, gente, esse jogo Grafogame que o governo fez é muito, muito legal, tá? A criança diferencia a letra maiúscula e minúscula, a criança começa a perceber fonema, vale bastante a pena. Eu gosto bastante do Grafogame. Simone Oliveira, você conhece o método da boquinha? O que você acha? Funciona? Então, eu conheço o método da boquinha, mas, particularmente, eu nunca tive a paciência de ficar lá, né, fazendo todos aqueles gestos para todas as bocas, porque eu não acho tão fácil, né? De novo, a criança tem que... Bom, ela vai ter que memorizar todas aquelas sinais que até então ela desconhece, vamos dizer assim, né? Como que é a boca, tal. A onomatopeia eu achei mais fácil porque são situações do dia a dia. Mas, sim, eu acho que a gente pode unir as duas coisas, por exemplo, e principalmente com aqueles fonemas que são mais complicados, como o que eu falei agora, né? Do V e do F, né, que eles têm um ponto de articulação, mas dá para mostrar que na boquinha tem uma diferença, né, e aí você usa a boquinha como um recurso a mais. Lembra, eu tô falando para vocês aqui, ó, utilizem os diferentes recursos que vocês têm, que vocês encontram no YouTube para poder alfabetizar, né? Porque as faculdades hoje elas não dão esses recursos, elas só falam de teorias muito velhas e nem são coisas atuais, né? E não tem prática. Então é no YouTube, gente, é na internet onde vocês estão encontrando esses recursos que realmente estão funcionando, né? Atividades para desenvolver consciência fonológica. Por exemplo, você sai da faculdade e não sabe nem o que é consciência fonológica. Isso é importante. E o YouTube estava trazendo isso pra gente. Licença. Então, assim, utilizem as onomatopeias, utilizem as boquinhas e outros recursos que vocês encontrarem que vão ajudar as crianças, que vão ajudar na alfabetização das crianças. Inclusive hoje, eu tava falando com uma professora, né, e ela falou, olha, eu utilizo muito as suas onomatopeias, só que eu não tô dando a sua sequência, as atividades que você deu lá, porque aquelas são, eu entendi como mais de sala de aula, e eu preciso alfabetizar online, com jogos, então eu tô utilizando jogos junto com as onomatopeias. Isso, gente, tá? Utilizem todos os recursos que vocês tiverem. Os meus alunos que eu alfabetizo online também, eu utilizo muito jogos. E aí as onomatopeias, tá? Quando é alfabetização. Alfabetizou, a criança tá lendo e escrevendo, eu tiro uma onomatopeia, não preciso mais, tá? Assim é a mesma coisa das boquinhas. Alfabetizou, você não precisa mais. E aí você vai trabalhar com outras técnicas que vão fazer a criança avançar no processo de leitura e escrita, né? Como ela vai entender os problemas ortográficos, como que ela vai melhorar na fluência de leitura, tá? Outra coisa que eu tô fazendo, então eu tô fazendo uma playlist de matemática e eu também vou fazer uma playlist pro segundo ano, pro terceiro ano, pro quarto ano e pro quinto ano, tá? Porque eu tô recebendo muitos pedidos de pais que... Eu tô recebendo muitos pedidos de pais que estão assim, tá, alfabetizei, e agora? O que que eu faço, tá bom? Então, eu acredito que essas outras atividades vão ajudar um pouquinho. Eu tô com dificuldade de gravar todas elas agora, mas eu tô começando a fabricar, começando a pensar, e assim que estiver pronto, eu já aviso vocês. Se você quiser usar o canal também, tá tudo bem, tá bom? Você vai encontrar no meu canal tudo que você precisa para alfabetizar. O curso vai te dar um aprofundamento. O mundo do Nicolas. Meu filho começou a ler com 4 anos. Hoje, com 5 anos, consegui interpretar texto e fazer contas com 2 fatores. Está desanimando para assistir aula online, porque fala que tudo que ele já sabe. Então, eu acredito que vale a pena conversar com a professora, né, para a professora dar algumas atividades diferentes, alguns desafios diferentes, porque com certeza, se na aula online com 5 anos, a criança provavelmente está aprendendo a ser alfabetizada, e ele já está lendo, já está escrevendo, né, e já está interpretando. Então, converse com a professora se ela não pode, por exemplo, na aula de hoje, ler esse livro, dar uma atividade diferente. Os professores podem fazer isso também. Agora, gente, peguem levem com os professores, né? Porque eu tenho visto muito comentário de professor super cansado, porque eles abriram o WhatsApp, né, para poder
conversar com os pais e dar atividade para as crianças, mas muitos pais estão indo além do que é para ser pedido, né, por exemplo, de orientação com as crianças mesmo, e estão fazendo perseguição com esses professores em Facebook, né, e estão falando mal do professor porque o professor não alfabetiza. Gente, calma, alfabetizar online não é fácil. É muito mais fácil quando a gente tá com a criança do nosso lado, tá? Então, eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitos professores, eles estão fazendo de tudo para criar uma aula mais divertida, para tentar pensar em recursos que vão ajudar essas crianças, né, de forma online, mas às vezes nem sempre dá certo. Agora, no caso do seu filho, eu acho que vale a pena conversar e falar, olha, ele tá um pouco desestimulado, a senhora podia dar uma outra atividade, um livro, ou propor alguma coisa diferente, porque aí talvez a criança se sinta um pouco mais estimulada. E esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre na sala de aula, gente, porque olha, eu dei aula em escola particular, né, por muito tempo, desculpa, escola pública e particular por muito tempo. Na escola particular eu não sentia muita diferença de níveis entre as crianças, mas na escola pública eu sentia sim, tinha crianças que... um segundo ano que eu peguei, por exemplo, que muitas crianças liam, interpretavam tudo e outras que não sabiam ler e escrever ainda, né? Então, dentro da sala de aula, o professor tem que ir o tempo inteiro adaptando, porque aquelas crianças ficam entediadas realmente, tá? Eu não sei como funciona isso online, mas eu acho que vale a pena um bate-papo com o professor, tá bom? Onde encontro as suas onomatopeias? No meu canal do YouTube você vai encontrar vídeos onde a gente explica como utilizar as onomatopeias. E as onomatopeias em si, né, a ficha, o papel, que é esse aqui, ó, tá? Que eu tenho uma tabela assim, e eu também tenho cada uma delas em tamanho grande, alta qualidade, no meu website, que é www.sandrapugliese.com. Tá, outra coisa, gente, tem muita gente me escrevendo e falou, olha, eu não tô mais encontrando as suas atividades que eu tava usando para alfabetizar. O que aconteceu? Meu site deu um problema semana passada e eu tive que mudar de lugar. Então, só nas abas, né? Por isso, você tá clicando onde você costumava clicar antes, não sumiu, não tá lá. Procura clicar num outro link que tá lá, atividades para imprimir, método das onomatopeias. Clica lá que vocês vão encontrar. Então, as atividades estão no site. Elas só estão num lugar diferente, tá bom? A mesma coisa com as onomatopeias. Meu sobrinho tem 8 anos e está no 3º ano. Não lê nem escreve corretamente sozinho, somente com ajuda. Ele atribui o som a cada letra e tem TDAH. O que eu posso fazer para ajudar ele? Utilize as onomatopeias, tá? E faça os exercícios, por exemplo, que eu tô dando nessa... Se você tá em casa com ele, Jennifer, você pode trabalhar esses exercícios que eu tô dando esse último curso que eu tô lançando, essa playlist que eu tô lançando agora, que é Ensinando as Letras, Instrução Fônica. Tem muita atividade lá para fazer com a criança. Então faz o seguinte, baixa aquelas aulas, baixa aqueles vídeos, pega as atividades, pega as dicas e trabalha com ele a semana inteira. E você vai ver que lá nessa nova playlist, nesses vídeos, eu tô propondo trabalhar com uma letra a semana inteira. E você tem que trabalhar o alfabeto a semana inteira, tá bom? Então, por exemplo, se nessa semana eu vou trabalhar a letra A, eu preciso a semana inteira ver o alfabeto. Então faz um jogo da memória com o alfabeto, brinca lá no Word Wall. Eu tenho também, gente, tem um website chamado Word Wall, que eu também vou deixar aqui na descrição. E a gente pode criar atividade online para as crianças. Eu tô criando uma série de atividades lá para vocês usarem, tá? Com as crianças. E usa, tá? É de graça também, é só entrar e usar. E aí você faz isso com ele, começa a fazer sistematicamente todos os dias. Eu acredito que você vai conseguir ajudá-lo. Stephanie, posso alfabetizar a minha filha de 4 anos? Ela quer ler e escrever, ela pede. Pode, tá? A criança pede realmente por quê?
Gente, os livros são fascinantes para as crianças. Eles veem aquelas letrinhas, eles veem as figuras, eles querem saber o que tá lá. Eles sabem que os adultos leem, eles querem ler também, né? Então, sim, a criança tá pedindo, alfabetiza, não tem problema nenhum. Agora, o que eu sempre oriento com as crianças pequenininhas de 3, 4 anos, não tenham pressa, tá? Até 5 anos não tem pressa. Você vai dando os estímulos, né, de alfabetização, vai mostrando as letras, vai mostrando os fonemas, as onomatopeias, vai fazendo as atividades com muita brincadeira, com muito jogo, e aos pouquinhos as crianças começam a ler e escrever. Você vai ver, tá bom? Mas sim, criança tá pedindo, faz. Giliane, estou aprendendo muito com os seus métodos. Obrigada. Então tá bom. Cris Nikeli, qual o nome do seu canal? Estou com medo de sair e não encontrar mais. Gente, Cris, faz assim. Quando você entrar no YouTube, você põe Alfabetização Sandra Pugliese, tá? O meu sobrenome, Puliezi. Você vai me achar, tá bom? Alfabetização Sandra Pugliese, você vai me achar. E aí já se inscreve, liga o sininho, porque toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação, tá bom? E aí, gente, lá no meu canal do YouTube, naquela parte superior à direita, tem lá os links das minhas mídias sociais. Então, eu posto coisa no YouTube, no Instagram, eu posto coisa no Facebook, tá? Lá tem o link do meu site, lá tem o link do meu curso. Então, procurem o meu YouTube, que lá que vocês vão encontrar os links para todas as minhas redes sociais, tá bom? Edilene Oliveira, sempre indica o seu canal, até em outros grupos que faço parte. Muito obrigada. Indica, gente, porque eu acredito que, assim, tem conhecimento aqui, né, que precisa ser divulgado entre os professores, entre os pais que querem ajudar suas crianças em casa, né, e tá tudo de graça, gente. Então vai, indica sim, porque eu acredito que nós podemos usar, né, todos esses conhecimentos aqui da internet, do YouTube, para de fato ajudar e aprimorar as nossas técnicas de ensino, as nossas práticas pedagógicas. Peraí, Emerson Corrêa, quem falar a mãe dele tem como enviar os vídeos? Olha, todas as minhas aulas todas elas têm um link, tá bom? Para as atividades, mas se você for direto no meu site, lá sandrapugliese.com, você vai lá achar assim, atividades do curso de alfabetização em 30 dias, aí tem lá aula 1, aula 2, aula 3, nesse lugar vocês vão encontrar todas as aulas, tá bom? Se o link que tiver na descrição do vídeo não estiver funcionando, vai direto no site. Aline, boa tarde, chegando agora. Mônica dos Santos da Costa. Minha filha lê palavras e pequenos textos, mas não escreve palavras, tem dificuldade ainda. O que fazer para ajudá-la a escrever? Para ajudar a criança a melhorar a escrita, é escrever mais, tá? É assim que a gente ajuda a criança a escrever melhor. Então, se ela ainda tá com algumas dificuldades, ainda mesmo de faltar letras básicas, depende do grau da dificuldade, tá? Se for assim de faltar letras básicas, você vai usando as onomatopeias, se for o caso ainda, tá? De uma dificuldade na alfabetização. Agora, se o problema dela é mais ortografia, porque ela tá trocando, né, e tem muitos problemas ortográficos que as crianças precisam superar, aí é escrevendo mesmo. E não adianta começar, por exemplo, escreve a história da Chapeuzinho Vermelho e vão corrigir muita coisa, tá? Então escreve frases. É o que eu faço com os meus alunos que estão aprendendo a escrever. Eu faço assim, eu dou um videozinho da Turma da Mônica, um videozinho curto de 3, 4 minutos, aí eu falo pra criança, me conta a história agora, e a criança conta toda a história pra mim. Então agora vamos escrever essa história, tá? Ou então, quando a criança tá escrevendo melhor. Agora, quando a criança tá começando, eu falo assim, então vamos escrever algumas frases sobre essa história, né? Eu falo, Mônica e o Cebolinha estavam brincando no parquinho. Podemos escrever isso? Podemos. Aí a criança escreve. E dentro daquela escrita eu vou ajudando ela a melhorar, tá? A superar as dificuldades dela na escrita. Gente, para ler melhor tem que ler mais. Para escrever melhor tem que escrever mais, tá? É a prática que nos leva à perfeição.
Mônica dos Santos da Costa, já tem 7 anos. Ah, tá bom. Eu também. Ai, meu Deus. Obrigada pelo seu canal. Cheguei agora. Manda o link. Gente, eu vou deixar todo. Eu não consigo mandar o link agora pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir digitar agora, tá? Mas eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar o link das minhas redes sociais. Vou deixar o link do meu website. Vou deixar o link do meu curso, tá bom? Como faço para entrar no YouTube? Olha, digita lá YouTube. Quando vier aquela página de procura, né, de pesquisar, você põe lá alfabetização Sandra Pugliese. Aí você vai encontrar meu canal. Quando encontrar, põe lá inscrever-se, que aí você vai ter acesso ao meu YouTube, não vai perder, tá bom? Renata Santos, boa tarde, amo seus vídeos, me ajudam muito. Observação, bebo um pouquinho de água. Gente, eu tô bebendo, é que eu vou falando. Eu tenho um problema na garganta, e quando eu falo demais, sem parar, minha garganta fica muito seca. E o quarto onde eu tô tá muito seco também, então isso piora um pouquinho, por isso que eu tô assim. Mas eu vou bebendo. Obrigada pelo carinho. Esiane Paiva, eu gostaria de saber como alfabetizar, pois acabei de começar a dar aula para um 2º ano e a metade das crianças não estão conseguindo acompanhar e não estão alfabetizadas. Você me daria uma orientação? Elisiane, é o seguinte, tem muita gente me encontrando agora, tá bom? Tem muita gente que me segue há anos já, né, já conhece todo o meu trabalho, mas tem muita gente me encontrando agora. E aí, o que eu vou te orientar é o seguinte, faz uma maratona dos meus vídeos, porque eu tenho mais de 200 vídeos, é muita coisa, tá bom? Mas eu procuro organizar o meu canal por playlists, para os vídeos não ficarem tão largados por aí. Então, clica lá na playlist Curso de Alfabetização, que ele vai te dar uma base. Clica lá na playlist ensinando as letras, instrução fônica, que ele também vai te dar uma base, tá? Porque assim, eu posso te falar algumas coisas aqui agora, mas elas não serão suficientes para te dar o conhecimento que você precisa para lidar com essa sala de 2º ano, tá? Onde metade das crianças não estão alfabetizadas. Então você precisa, pega esse fim de semana, pega esse restinho de sábado, pega o domingo, faz uma maratona de vídeo, tá? E aí o que eu vou te dizer é, o primeiro passo, tá? O primeiro passo é ensinar para as crianças, principalmente porque elas já estão no 2º ano, as relações entre as letras e os sons. E eu tive muito pé na sala. Tem muita criança que vai pro 2º ano sem saber nome da letra. Eu não sei como. Tá? A criança passa o 1º ano inteiro na escola e ela não sabe nem o nome da letra. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Quer dizer, na verdade a gente sabe, né? Porque muitas escolas ficam só trabalhando texto, achando que a criança vai aprender no meio dos textos e nem nome da letra pode colocar. Inclusive, gente, tem escolas, mais escolas públicas eu vejo, tá? Que proíbem de colocar o alfabeto nas paredes, que proíbem da professora ensinar o alfabeto, tá? Isso é absurdo. A gente tem que ensinar o nome da letra, a gente tem que ensinar o som da letra. Então, a primeira coisa é essa, ensina o nome e o som das letras para as crianças. E aí você vai entender, a criança tem que entender o princípio alfabético. O que é isso? Ela tem que entender as relações entre as letras e os sons, tá? Como essas letras se relacionam para a gente poder escrever, tá? E uma maneira que eu encontrei de ensinar os fonemas de uma maneira fácil para a criança é através das onomatopeias, porque a gente brinca o tempo inteiro, dá para brincar com as onomatopeias, tá? Então faça isso, mostre as letras, mostre os sons, faça joguinhos com onomatopeia. E aí, começa a trabalhar algumas listas de palavras onde você vai juntando essas letras, né? Para eles entenderem como funciona o princípio alfabético, tá? Então eu preciso escrever bola, então eu vou juntar o b, né? Qual que fazia b? Do bum, o B, então eu tenho que juntar o B com o. Qual que é o O, né? Do O, tá? É o O, então bó, tá bom?
E com essas dicas eu posso dizer que esse é o começo, mas você precisa ir atrás de mais informação, tá bom? Tenho bastante coisa nas minhas redes sociais. Yasmin, meu sobrinho tem 7 anos, está no 2º ano. Opa, decidi demais, peraí. Porém, está aprendendo as vogais agora. Estou tentando ajudá-lo. Alguma dica? Isso que eu acabei de falar, tá bom? Apresenta todo o alfabeto. Não tem porque a criança no 2º ano, gente, tá aprendendo só as vogais. Não tem pra quê. Tá? Então, apresenta para ela todo o alfabeto, apresenta as onomatopeias e vai fazendo brincadeiras. Gente, eu tenho uma playlist lá no YouTube chamada Aprender a Ler. Deixa eu ver o nome exato dela, tá aqui no meu lado, ó. Aprendendo a Ler com os Fonemas. É uma playlist só para criança. Eu pensei nessa playlist exatamente para vocês usarem na pandemia o ano passado, tá? Que era realmente para assim, preciso ajudar a minha criança a entender o princípio alfabético. O que eu faço? Tá? Então, nessa playlist, primeiro, o primeiro vídeo é aprendendo os sons das letras. O segundo vídeo é a música do alfabeto, que é para criança ouvir todos os dias e ficar com as letrinhas na cabeça, com os sons na cabecinha. E aí, das outras, eu tenho alfabetização bababi bobu, cacocu, dada de dodu. Por quê? Porque nessa playlist, nesses vídeos, eu vou mostrando palavras que tem o ba, né, que baleia, e vou mostrando para a criança como ler, tá? Então usem os recursos, tá? Põe no telefone para a criança ler, põe no computador, eles vão aprendendo. Elisiane, como faço para saber onde começar com as crianças? Eu acho que eu te respondi, tá bom? Fiz flashcards, Giane, fiz flashcards com as onomatopeias e meus alunos amam. Ótimo! Boa ideia, gente. Isso é muito bacana. Faz o flashcard, faz jogo da memória. As crianças amam mesmo, eles adoram brincar, tá? Então vira, né, a cartinha. Que letra é essa? Que som é esse? As crianças amam. Patrícia Novaes, amo suas aulas, parabéns pelo excelente trabalho. Nós, mães, agradecemos muito. Minha filha de 5 anos já conhece as letras e está aprendendo a ler com a ajuda das suas aulas. Muito obrigada. De nada, fico muito feliz de saber disso. Tem certificado? Tem. O curso aqui do YouTube não, tá? São só algumas aulas que eu criei para orientar e ajudar a aumentar o conhecimento de vocês sobre ciência da leitura. O meu curso que é pago, ele tem certificado, tá bom? E olha, tem sempre alguém da minha equipe lá para responder as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre lá no site, logo vem uma caixinha de WhatsApp. Olha lá vai minha garganta de novo. E o pessoal da minha equipe vem para ajudar vocês. Outra coisa desse curso pago é que ele tem prazo. Meu Deus! Ele tem garantia. Então, vocês têm uma semana para explorar o site, para explorar as aulas e ver se é o que você está precisando e ver se é o que você está gostando. Então, você compra. Deu 7 dias, você viu que não é sua cara, você vai ter todo o seu dinheiro de volta e você não precisa ficar, tá? E isso é garantido pela empresa. Então, eu acho que vale a pena pelo menos dar uma olhadinha para ver se você se interessa, tá bom? Opa, peraí que eu pulei demais. Juliana Santos, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho, tem me ajudado muito no processo de alfabetização. Que bom, gente, que bom. Stephanie, estou ajudando uma menina de 6 anos a se alfabetizar, mas às vezes me sinto perdida por onde começar. Olha, eu acho que nessa live eu falei bastante disso, tá bom? De como começar, tá? Dei o primeiro passo. Agora, eu tô percebendo que apesar dos vídeos estarem lá no YouTube, essa é uma pergunta muito frequente, por onde começar? Então eu vou fazer um vídeo urgente com esse nome, por onde começar, gente? Como faço para minha filha ler? Aline, vai seguindo as dicas que eu dei aqui, pega a minha playlist de alfabetização em casa, tá? Vai seguindo as aulas, mas gente, não adianta só imprimir atividade e deixar a criança lá. É importante ver o vídeo, entender o que eu tô falando, porque no vídeo eu vou explicando, pai, tem que fazer assim, porque geralmente os pais não têm um conhecimento de pedagogia ou de didática, não é?
Então no vídeo eu vou explicando, ó, nessa atividade meu objetivo é esse, então nessa atividade você tem que fazer isso, os vídeos ajudam, tá? Então é 10, 15 minutos você tem que perder, mas é importante depois quando você for fazer atividade com a criança, você vai estar melhor orientado, tá bom? Daiane, estou coladinha suas dicas, que bom! Fiz figurinhas com as figurinhas das onomatopeias. Isso, gente, dá pra fazer um monte de coisa. Abram a mente, abram as cabeças, utilizem as onomatopeias com jogos e brincadeiras. E aí, lá no Instagram, me sigam no Instagram. E também tem um professor muito gracinha que criou uma conta chamada... Multiplicadores das onomatopeias, e ele tá recolhendo ideias de vários professores, jogos que vocês estão criando, atividades que vocês estão criando, e tá montando tudo, arquivo online, para deixar no website que ele criou. Então usem, tá bom? Se você fez, vai lá e compartilha com ele também, para que outros professores possam usar. Quinho, professor. Boa tarde, sou professor de geografia, acabei de me formar em pedagogia, estou alfabetizando minha sobrinha há 5 anos, percebi que ela não grava o nome das letras, mas sabe identificar. Olha, se ela não tá gravando o nome da letra, mas se ela consegue identificar o som e consegue escrever, tá tudo bem. É importante a gente saber o nome da letra, porque a gente precisa disso na nossa vida futuramente, né? Para ordem alfabética, ou até mesmo soletrar, né, um nome para alguém, soletrar uma palavra para alguém, a gente vai precisar dos nomes das letras. Mas, pro processo de alfabetização, se só esse está sendo um empecilho, não precisa se preocupar tanto, porque com o tempo ela vai memorizar. Mesmo porque ela é pequenininha, ó, tem 5 anos, tá? E tem tempo para fazer isso, tá bom? Então, vai tendo paciência que as crianças vão aprendendo. Tá? Ó, Daiane, já tem gente aqui pedindo para você compartilhar as atividades que você fez, tá bom? Então, olha, eu acho que acabaram as perguntas, então eu vou agora responder a proposta da live de hoje, né? Que a proposta do tema de hoje era: existe um melhor método para alfabetizar? Um bom método para alfabetizar? E eu queria muito discutir essa questão com vocês, por quê? Hoje, né, porque a gente vem de uma linha teórica, que é a linha construtivista, que abomina todos os métodos, o método é muito mal visto por muita gente, né? E o método eu vejo como uma estruturação de atividades, uma estruturação de ideias para te auxiliar em alguma coisa, né? Numa montagem, por exemplo. Por que a gente tem um manual de instrução quando a gente vai compra um eletrodoméstico, né? Porque aquilo vai me ajudar a fazer a ligação melhor, a instalar aquele eletrodoméstico de uma maneira mais fácil e não errar, tá? Então eu acredito que os métodos são mais ou menos assim, eles são estruturas, eles são ideias que vão nos ajudar a seguir um passo a passo para ter um resultado, tá? Agora, eu não acho que as onomatopeias, né, precisam ser chamadas de método. A gente pode mudar para alfabetizando com onomatopeias, tá? Mas enfim, gente, não existe um melhor método para alfabetizar. O que precisa é ter a instrução fônica sistemática. É isso que a gente precisa, tá? Então, independente do método que você for utilizar, né, você tem que ter sempre em mente que o seu papel enquanto professor é mostrar para as crianças as relações entre as letras e os sons de uma forma explícita. Mas eu não quero usar esse método, não quero usar aquele, eu gosto de fazer minhas próprias atividades. Faça, tá? Faça suas atividades, não tem problema nenhum. Eu acredito que isso, inclusive, é muito bom, tá? Inclusive, eu tenho orientado, que nem eu tô fazendo lá os vídeos ensinando as letras, e muita gente fala, você tem essas atividades prontas? E eu não tenho ainda. Mas eu quero, sim, inspirar vocês a fazerem atividades parecidas. Inclusive, tem uma menina que me segue no Instagram, que ela tá usando muito aquela pirâmide da leitura, e ela fabricou as delas. E é isso, gente, peguem as ideias e façam as suas, tá? Agora, se você tem um passo a passo que vai te ajudar, por que não?
né? É sempre a pergunta que eu tô fazendo. Por que não usar ideias, atividades, estruturas, né, ferramentas que vão nos ajudar a ensinar melhor, a ensinar mais rápido. Então é isso, tá? Não existe um melhor método, então usem o que vocês precisarem usar para fazer uma instrução fônica sistemática e mostrar para as crianças as letras, os sons e as relações entre elas, o princípio alfabético. A gente precisa fazer a criança entender o princípio alfabético, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Quase tem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Carol Ferreira, Sandra, que Deus te abençoe. Com sua ajuda, meu filho de 9 anos com TDAH está lendo e escrevendo palavras e frases em 2 meses de utilização do seu método, tá? Então é isso, gente. Eu deixo aberto. Quer chamar de método? Pode. Quer chamar de instrumentos para alfabetizar melhor? Pode, tá? Eu não quero fechar, eu acho que a gente tem que acabar. Eu já falei isso na outra live, tô falando agora de novo. A gente tem que acabar com essa coisa de guerra. Ai, não pode usar isso, ai, não pode usar aquilo. A gente tem que alfabetizar com qualidade, porque nós precisamos, ainda mais depois dessa pandemia. Assim, imaginem, né? Vamos supor que o ano que vem tudo, se Deus quiser, tudo melhor, a gente vai voltar para a escola. Nós vamos ter crianças aí no 3º, no 4º, 5º ano, bem numa situação bem pior do que a gente já tinha antes, tá bom? Porque antes a gente tinha criança seguindo no ensino fundamental sem saber ler e escrever, e agora nós vamos ter muito mais, porque algumas crianças estão tendo acesso à aula online, a videoaulas, mas, gente, eu tenho conhecimento de crianças em alguns lugares do Brasil que não estão tendo acesso a nada. Elas já estão sem aulas há 1 ano e meio, né? Então, o que é muito triste. E essas crianças vão voltar para a escola precisando ser alfabetizadas. E nós precisamos usar os recursos, né, que forem necessários para alfabetizar essas crianças o mais rápido possível, para que elas possam continuar avançando. Eu acredito muito que a alfabetização é a chave para a democracia, tá? Nós vamos conseguir melhorar o mundo quando nós tivermos condições mais igualitárias. E a gente vai dar isso, gente, na base da educação, tá? Alfabetizando essas crianças. Eu não posso dizer que eu tenho uma democracia no Brasil quando não estou dando lá no começo do ensino fundamental uma oportunidade para a criança se alfabetizar. Ali eu já estou te talhando todos os direitos que ela tem. Eu estou deixando essa criança crescer, ela vai ser um adulto analfabeto, que não vai ter um bom emprego, né? Por quê? Porque não lê e escreve, ou que vai ter, não poderia estar tão melhor quanto ela puder, né? Assim, gente, nós precisamos alfabetizar, tá bom? E façam o que for necessário para que vocês possam fazer isso de uma maneira mais rápida e eficaz. É isso, essa é a minha mensagem para vocês hoje, tá bom? Então eu acho que é isso. Não tô vendo. Só tem mais uma aqui. Marilene. Depois de 20 anos como professora alfabetizadora, através de suas técnicas, eu descobri uma forma mais fácil de alfabetizar. Gratidão. Não é? E eu recebi também um comentário essa semana muito parecido. Uma pessoa falando: nossa, eu já dou aula há 10 anos e eu nunca alfabetizei tão rápido como eu tô alfabetizando agora, tá? Porque assim, de fato, gente, é o que a gente precisa, é ciência. Tá? A neurociência diz, a ciência da leitura diz, tem muitas pesquisas mostrando isso. Essa é a chave para a alfabetização, é ensinar a relação explícita entre letra e som, e a onomatopeia torna isso lúdico, as crianças memorizam, então vamos lá. RR, boa noite, querida, qual a sua sugestão para ensinar os traçados das letras cursivas e ao mesmo tempo alfabetizar com letra bastão bastão maiúsculo e minúsculo? É possível? Ou só faz atrapalhar a criança? Olha, assim, no comecinho do processo de alfabetização, com 5 anos, eu não acho que a gente precisa trazer a cursiva, tá bom? Agora, com 6 anos, já no primeiro ano do ensino fundamental, nós podemos começar, sim, a mostrar essas letras, a letra cursiva para a criança e mostrar as diferenças entre as letras, tá? Agora, peraí. O que você pode fazer é, vai alfabetizando com a letra bastão, que era o que eu fazia no meu primeiro ano, tá? Eu sempre fiz assim.
Eu passava os 6 primeiros meses só alfabetizando na bastão. Aí quando eu já tinha lá bastante criança lendo, escrevendo, né, no segundo semestre, o que eu fazia? Eu continuava com o processo de alfabetização, né, porque eu sempre procurei dar essa atenção para todos no primeiro ano. No entanto, no final do dia, eu tirava uns 20 minutos para dar caderno de caligrafia para eles. E aí eu escrevia lá, letra A na lousa, e todo mundo ia copiando, e eu fazia no caderninho, e aí eu já trazia isso pronto, né? Então eu não sei como fazer isso no online, porque no online vai ser mais difícil ainda. Lá na escola eu mostrava na lousa o traçado da letra cursiva, aí eu passava de cadeira em cadeira, vendo quem estava com dificuldade, e pegava na mão da criança, ajudava ela a fazer o movimento, tá? Aí eu fazia isso todos os dias, né? 15, 20 minutos por dia. Era realmente um treino, porque aprender a fazer a cursiva é um treino. Agora, uma coisa que eu também tinha quando eu entrei com a cursiva foi, eu achei uma tabelinha no Google que ela tem os 4 tipos diferentes de letra, né? Ela tem a de forma maiúscula e minúscula, e ela tem a cursiva maiúscula e minúscula, todas em um quadradinho. E aí, eu imprimi um para cada criança, eu também plastifiquei, deixei assim, e todas as crianças tinham essa tabela que eu falava que era a tabela de pesquisa. Então, por quê? Quando eu passava a lição na lousa, muitas crianças que estavam começando a fazer a letra cursiva, eles falavam assim, ai, mas eu já sei fazer da letra cursiva, posso usar? Pode, mas eu tava escrevendo na lousa com a bastão. Então, o que eles faziam? Eles olhavam na tabelinha como transformava a letra, porque eles já faziam, né? A criança usava a tabela aqui uma semana, tá? Depois disso, eu escrevendo na lousa com a bastão, ela já escrevia com a cursiva no caderno, aqueles que queriam, tá bom? Mas é isso, eu não colocaria a cursiva nesse primeiro momento, mas a criança começou a caminhar, coloca. Agora, no segundo semestre do primeiro ano, eu acho importante introduzir, independente da criança estar lendo e escrevendo, porque essas letras aparecem, né, no dia a dia, é importante eles conhecerem. Então é isso, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu acredito que eu respondi todas as perguntas hoje, eu aumentei o tamanho da letra, não perdi nada. Marili, boa tarde, agradeço sua intervenção de forma gratuita, contando os conteúdos e instrução sistemática relevante. Você é uma... obrigada, gente, obrigada pelo carinho, pelas florzinhas, pelo coração. Vocês são muito queridos, eu gosto bastante de vir fazer a live e poder ajudar vocês, tá bom? E eu fico muito feliz porque, olha, eu não sei se todo mundo conhece a minha história, mas enfim... Eu fui professora alfabetizadora, depois fui coordenadora, aí eu fui trabalhar com formação de professor na universidade, eu era professora universitária, mas sempre com um pezinho na sala de aula. E aí eu mudei, eu vim morar nos Estados Unidos e eu me vi longe de tudo isso, né? E a maneira que eu achei de continuar com a formação de professor, de continuar compartilhando todo o conhecimento que eu obtive no doutorado, no mestrado, foi através do YouTube. E hoje o canal tá crescendo e eu vejo que eu tô ajudando tanta gente, né? Disponibilizando todo esse conhecimento para vocês. Então isso me deixa muito feliz mesmo de poder proporcionar isso para vocês, tá? É o que eu ganho com isso, gente. RR, gratidão. Vou fazer uma tabela com os tipos de letras. Isso. Inclusive tem assim, você pode fabricar essa tabela ou tem pronta no Google, é só procurar, tá bom? No ditado, na sua opinião, em um ditado, é certo permitir consultar as onomatopeias? Sim, se a criança tá aprendendo a ler e escrever, deixa, tá bom? Deixa a tabelinha lá, assim, ó, vou ditar faca, né? O que você precisa fazer e deixa. Porque no começo é como a letra cursiva. No começo, a criança vai usar esse recurso como apoio para lembrar, tá? E é o que eu quero. Eu quero que ela tenha um recurso para lembrar. Tá? E aí, a hora que ela começar a memorizar, ela não vai usar mais, ela vai parar de usar. Então, deixa, tá bom? Se eu tenho WhatsApp ou Telegram, não tenho particular. O único Telegram que eu tenho é lá no curso alfabetizando.vip, tá bom? Ali eu vou ter um grupo de Telegram. Então, gente, é isso, tá bom? Eu acho que eu respondi todo mundo. Um grande beijo para vocês e eu fico muito feliz de ter
dividido essa conversa aqui com vocês hoje, nesse sábado à tarde. E vamos ver se a gente consegue se encontrar no sábado que vem de novo, tá bom? Eu espero vocês aqui. Tchau!